a irmã André falando, né, que recebeu um convite da irmã Marlene para estar aqui, e o quanto é importante nós convidarmos alguém para estar na casa do Senhor, né? É importantíssimo. Amém, irmã Marlene? Dá um glória aí para o pessoal ouvir. Amém. As pessoas às vezes pensam assim: o pastor está acostumado, né? Vir aqui à frente falar, isso aqui. Mas eu também tenho o mesmo sentimento. Quando falo assim: olha, está terminando o louvor, o pastor. Ai, Jesus, que não né? Mas aí, amados, é onde entra o Espírito Santo de Deus. Se Deus falar ao seu coração nessa noite através da minha vida, não é por mim, é o Senhor. Entende isso? Eu não estou aqui para roubar a glória ou tirar a glória que é de Deus, que não é minha. Porque eu estou aqui como servo do Senhor para transmitir aquilo que Deus quer para a vida de cada um de vocês. Às vezes o Senhor coloca a palavra no meu coração durante a semana e eu fico igual uma avestruz durante a semana toda, né? Digerindo essa palavra. E às vezes o Senhor quer falar comigo, mas às vezes o Senhor quer falar com alguém aqui nessa noite. Às vezes você pode sair daqui nessa noite e falar assim: não era isso que eu gostaria de ouvir. Mas o que eu posso te dizer? É isso que o Senhor quer falar contigo. Ou por acaso você vai na casa de alguém e fala assim: olha, eu vou na casa do irmão Marcos ali. Irmão Marcos, eu quero comer no jabá. Às vezes, quando se tem intimidade, até às vezes não tem fala. Mas não é assim, não é o normal. Mas se você for convidado, quando você chegar lá, você vai comer o que colocado assim na mesa. Se você gostar ou não gostar, você vai comer o que a pessoa colocou lá. Nem sempre a comida vai ser legal para o seu paladar. Mas quando se trata espiritualmente, Deus, ele sabe de tudo e de todas as coisas. Às vezes tem pessoas nessa noite que Deus, ele quer falar com essa pessoa nessa noite. Às vezes o cuidado de Deus para alguém aqui é algo extremo, é hoje, é agora. Talvez o irmão não vai entender. Mas a quem Deus está falando, a quem Deus está tratando, a quem Deus está se manifestando, vai entender. Amém, irmãos? Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 41. E o versículo 50. Convide alguém sempre para estar nos cultos, amados. Convide alguém. Não perca essa oportunidade. Por que eu estou te falando isso? Eu não sei quanto tempo nós temos ainda nessa terra, mas a missão é para todos, é anunciar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus. Entende, amados? Gênesis capítulo 41, verso 50. Todos encontraram? Diz a palavra de Deus: e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, e que ele deu a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de Um.
E chamou José, o nome do primogênito, Manassés, porque disse o Senhor: me fez esquecer do meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém, igreja? Amém. Olha que história que vocês já conhecem, que muitas vezes você já ouviu Deus falar através dessa palavra. A história de José. Eu quero relembrar para vocês que José era um sonhador. José sonhava, Deus o colocou alguns sonhos ali para ele, e ele falou o seu sonho para os seus irmãos, e a Bíblia, a história vai dizer que seus irmãos ficaram enfurecidos ao ouvir os sonhos de José, porque nem sempre os seus sonhos é o mesmo sonho do seu irmão, e nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir um projeto, um sonho de alguém ou do seu irmão. Foi o que aconteceu com José. José ali conta o seu sonho, e o sonho de José foi uma afronta para os seus irmãos. Imagine quando você está alegre, quando você está feliz porque Deus te abençoou, ou Deus te deu algo, mas aí alguém que você olha e fala assim: essa pessoa deveria celebrar comigo, mas ela não está celebrando. Ela está brava contigo, ela está com ódio, com raiva das suas conquistas ou dos seus sonhos. Isso não acontece, amados, entre famílias, entre irmãos, entre irmãos de igrejas, irmãos de sangue. Isso acontece, mas não deveria acontecer, mas acontece. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que esse sonho causou todo um desconforto, causou toda uma situação que aparentemente seria contrário para a vida de José. Talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja vivendo situações que você, ao seu olhar humano, você está olhando e falando assim: meu Deus, por que esse vendaval? Por que essa situação está acontecendo ao contrário? Por que está acontecendo assim? Nós temos esses questionamentos, e é normal, porque nós somos o que? Humanos. Nós somos homens e mulheres que ainda estão aqui na terra, que ainda tem um sentimento humano, a carne aflorada sobre nossas vidas, e às vezes nós não estamos entendendo nada do que está acontecendo, mas é normal. Normal, pastor? Você não está na minha pele, você não sabe o que se passa na minha vida, você não sabe o que eu estou enfrentando, você não sabe a dor, as situações, as noites sem dormir, você não sabe o que está acontecendo. É normal nós termos esses questionamentos. Mas olhando aqui para a história de José, José começou a ter contendas ali, a ponto dos seus irmãos falar assim: nós vamos matar José. Nós vamos matar José. E os seus irmãos se reuniram todos para destruir a vida de José. José era lançado ali numa cova. José é vendido
para a companhia de ismaelita e é levado para o Egito. É tirado da sua casa, é tirado da sua pátria, é tirado ali do seu seio ali de pai, mãe, enfim, de irmãos, pelos seus irmãos. Olha que dor, olha que situação que lhe causaria no seu interior. Um homem sonhador, mas que talvez olha para a sua vida e seu sonho e fala assim: está tudo destruído. E quando alguém faz algo para nós, é comum que nós ficamos com raiva, com ódio. É comum que, principalmente nós que somos cristãos, nós falamos o quê? Nem vou orar mais por essa pessoa. Quando você deixa a raiva e o ódio entrar dentro de você, isso é coisa maléfica para as nossas vidas. Nós que conhecemos a palavra de Deus, temos que estar com o coração aberto e entender que várias situações irão acontecer em nossas vidas e nós precisamos agir espiritualmente e não na nossa forma braçal. Porque há momento que nós queremos agir braçalmente. Porque há momento que nós queremos agir dando a resposta, dando troco. Mas você não sabe, escuta isso, que talvez esta situação que está acontecendo, que parece que você está indo para longe do seu sonho, dos seus projetos, mas eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe para onde te levar. O navio, a embarcação não está à deriva. Talvez o vento está te lançando para longe da costa, mas eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso é que está conduzindo a essa embarcação em nome de Jesus. Escute, a Bíblia vai dizer que José estava sendo levado para longe da sua pátria, estava se distanciando do quê? Dos seus sonhos e dos seus projetos. Isso se tornaria o quê? Difícil. Isso se tornaria ruim. Isso se tornaria talvez impossível, porque naquele exato momento ele era um escravo. E como escravo, irmão Cocó, como escravo iria realizar os seus sonhos, o qual ele tinha sonhado e contado para os seus irmãos? Como que isso iria acontecer? Parecia que estava tudo destruído. Parecia que nada iria acontecer na vida de José, porque José é vendido e chega ali no Egito, é vendido para uma casa. E alguém pode pensar, porque a Bíblia vai contar a história, mas houve um período de adaptação em José naquela casa. Houve um período de servir aqueles seus patrões, aqueles seus senhores, até ele ganhar a confiança dele. Não foi de um dia para a noite. Os processos foram acontecendo até que em um determinado momento José estava ali na casa de Potifar e talvez ele falou assim: agora está tudo bem, porque eu já estou comandando a casa, eu mesmo sendo escravo, mas eu estou vivo, mas eu estou aqui, servindo, eu estou aqui, já tenho domínio da casa aqui, então está tudo bem. E os sonhos? E a direção que ele estava indo? Direção contrária. Mas era a direção contrária para o homem. Porque Deus estava preparando algo poderoso para José.
dizer que toda essa caminhada de sofrimento, de rejeição, que toda essa caminhada que José passou, estava vivendo, isso trouxe dores para ele. Isso trouxe situações na sua alma. Isso trouxe feridas emocionais. Isso trouxe tantas coisas, amados, para a vida de José, que olhando assim, nós podemos olhar para essa situação e falar: meu Deus, como que ele conseguiu? Como é que ele conseguiu viver todas essas situações? E um determinado momento, o que acontece? A mulher de Potifar investe contra José. Investe contra José. Mas José permanece fiel. Porque ainda ele sendo escravo, porque ainda ele estando ali escravo, porque ainda acontecendo todas as situações na vida dele, amados, ele permanecia fiel a Deus. Ele permanecia fiel servindo a Deus. E eu fico pensando que ele poderia chegar no Egito e se encantar com as coisas do Egito. Ele poderia simplesmente chegar ali e falar assim: olha, a minha vida já está perdida mesmo, eu vou viver aqui no Egito. José não deixou se corromper com o Egito, e muito menos com a investida da mulher de Potifar. Ele foi acusado injustamente ali de assédio, ele foi preso, foi levado ali para a prisão, mas continuou fiel a Deus. Todos podem ser contra você aqui, irmãos, ou na sua casa, ou em qualquer lugar. Mas se a direção que você está indo, mas se a direção que Deus está te levando, de fato é o Senhor que está conduzindo, vá. Vá, porque Deus, Ele é contigo. Glória a Deus. É essa direção que essa igreja aqui tem estado há 10 anos aqui. Glória a Deus. E nós queremos continuar até o dia que o Senhor voltar. E aquilo que o Senhor quiser mudar, Ele vai mudar. Aquilo que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Mas em todos os momentos eu vou parar e ouvir a voz de Deus, e não a voz do homem. Porque às vezes o homem, ele quer fazer algo, ele quer nos induzir a fazer algo, e nem sempre aquilo que eles querem induzir é algo de Deus. Porque o tempo não está na mão dos homens, mas o tempo está na mão de Deus. A Bíblia diz que José preso, e Deus dá graça a José. José começa a ter um domínio, um controle ali da prisão. Mas a prisão é um lugar bom? Não. José começa a olhar para tudo aquilo que, todo o seu sonho, e pensar assim: meu Deus, quando que vai acontecer isso? Parece que não vai acontecer. Não existe momento de nossas vidas que nós estamos orando há um tempo, falando: Senhor, muda essa situação, faz isso, faz aquilo, e parece que nada acontece. Nós estamos às vezes parecendo aquele paralítico que estava ali à beira do tanque de Betesda, que estava há 38 anos. Mas eu quero te dizer nessa noite: pode tiver 40, não desista, tá? Glória a Deus. Não desista. José, naquela prisão, parece que José já estava ali há anos. Meu Deus, e agora? Vou continuar aqui porque eu sou escravo, eu fui entregue aqui. Quem? Não tem advogado.
quem vai vir aqui? Quem vai me defender? Podemos dizer assim, quem? Aí a Bíblia diz que o rei Asa, ele fala assim um dia: o que é para ti, Senhor, ajudar o que não tem força? O que é para ti ajudar aquele que tem força? E às vezes eu oro ao Senhor e falo assim: Senhor, eu estou como esse homem que o rei Asa falou, que não tem nenhuma força. Então manifesta a Deus o teu poder. Foi assim que José se sentiu. Olha, queridos, que tantas situações, tanto trauma, tanta coisa acontecendo. Vários anos se passaram, mas Deus não se esqueceu de José, como Deus não se esqueceu de você, como Deus não se esqueceu das suas orações. Você tem congregado aqui, você tem orado, você tem buscado a presença de Deus e tem recebido bênçãos, mas talvez tenha algumas que ainda não aconteceu. Mas eu quero te dizer que Deus não esqueceu de você. Um dia, Deus permite que lá na casa de Faraó, no palácio de Faraó, haja uma contenda, haja uma situação, e 2 homens vão parar onde? Na prisão. E quando esses 2 homens passam tempo preso lá, Deus dá um sonho para esses homens, o copeiro e o padeiro, e esses homens têm um sonho, amados, mas eles não sabem a interpretação. E Deus usa quem? José. José estava naquele lugar porque estava com vento, podemos dizer, tinha levado ele, e parece que ele estava à deriva. Mas quem comanda o vento? Quem, amados? Deus. Quem é dono do vento? Deus. Então, se Deus estava levou José para aquele lugar, certamente o Deus do vento iria levar ele para outro lugar também. E aí passa mais tempo, ele traz, a interpretação para aqueles homens, e ainda ele fala assim: me lembra de mim quando tiver com o Faraó. Isso é alguém que está desesperado, que não quer mais estar naquele lugar. É alguém que não suporta mais viver aquela situação. Tem alguém aqui nessa noite que possa falar assim: pastor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver esta situação. Eu não aguento mais viver esta dor. Mas eu quero te dizer nesse momento: ouça a voz do Senhor. Porque José também falou assim, amados. Mas aí Deus, não foi o momento de Deus agir. Aqueles homens foram restituídos para os seus lugares e outro foi morto. Mas em um determinado momento, Deus faz com que Faraó tenha um sonho. E quando Faraó tem esse sonho, aí é o momento certo que Deus fala assim para o copeiro: fala de José para Faraó. E quando ele fala de José, mas amado, não é simplesmente o Faraó teve um sonho. O Faraó tinha tantas pessoas, tantos magos, tanto astrólogos que poderia trazer revelação, mas não trouxe. Porque esse momento era o momento de Deus agir na vida de José. Glória a Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que Deus age de uma forma maravilhosa, que José é chamado à presença de Faraó. Mas o que eu te chamo a atenção nessa noite é o quê? Que toda esta caminhada de José trouxe muitas dores, trouxe muitas feridas, muitas preocupações, muitas coisas no seu interior. Mas a Bíblia vai dizer que o Deus Todo-Poderoso faz o quê? Faz com que José
seja governador do Egito. Amém, amados? Amém. Seja governador do Egito. Mas mesmo José sendo governador do Egito, sendo ali um comandante, tinha algo, e aí é o ponto central da mensagem, tinha algo que Deus estava querendo trabalhar com José. José, você já é governador do Egito. O sonho, a minha palavra já se cumpriu sobre a tua vida. Eu te trouxe aqui exatamente para esse propósito. Há anos atrás ninguém entendia. Ele não sabia por que ele estava indo para o Egito. Mas Deus, já que conhece o passado, o presente e o futuro, já sabia. Eu estou trazendo José para ser governador do Egito. Glória a Deus. Ah, mas você não entendeu. Você não entendeu nada desta palavra, porque talvez você está vivendo aí e reclamando isso e aquilo, e passando por lutas, situações adversas. Eu quero te dizer que Deus está te preparando para aquilo que Ele quer que você seja, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. O sofrimento, a dor, as situações adversas serão história para que você possa olhar e falar assim: olha, eu passei por isso, eu vivi essas situações, mas Deus é comigo. É isso que Deus está fazendo na sua vida, amados. Aí Deus faz o quê? Deus fala assim, ó, quando ele assume, aí ele casa ali no Egito, né? Ele casa e ele tem filhos. Amém? E o primeiro filho dele, Deus começa a tratar com ele. Deus começa a curar ele. Amém? Amém. E o que eu quero te dizer nessa noite é que Deus quer curar vocês nessa noite. Esse é o ponto central. E tudo aquilo que eu falei, Deus falou no meu coração que Ele quer curar as suas emoções nessa noite. Talvez você chegou aqui com o coração raivoso, com ódio, com raiva de alguém. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando assim: nossa, é injusto, é injustiça, é isso, é aquilo, eu estou com raiva disso e daquilo. Mas o Senhor está falando nessa noite: deixe tudo isso para trás. E chamou José o nome do seu primogênito Manasseias, porque isso é o significado, porque disse Deus: me fez esquecer do meu trabalho e de toda a casa do meu pai. De toda a casa o quê? Das feridas, das decepções, né? De ele ser vendido pelos seus irmãos, de ele ser confrontado pelos seus irmãos, da raiva, do ódio que ele estava nos seus irmãos. Deus estava falando nesse momento: eu trago cura sobre a tua vida, eu trago cura sobre tudo aquilo que você viveu. Mas para ficar registrado isso, você vai colocar o nome do seu filho chamando Manasseias. Isso vai ficar registrado. Glória a Deus. Para que todos que olharem para o seu filho, para Manasseias, saiba que você foi abençoado, que todas as situações que aconteceram contigo no passado, Deus trouxe restituição no Egito, na terra da escravidão, na terra da servidão, na terra onde alguém poderia falar assim: não será ninguém, mas ele se tornou governador do Egito. Está entendendo, amados? Você está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite? Mas aí não ficou por aí. A Bíblia diz que ele teve o seu segundo filho.
E o nome do seu segundo filho chamou Efraim. Porque disse: Deus me fez crescer na terra pela minha aflição. Aleluia. A Bíblia diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus estava falando para José: nesse momento, no momento que você está vivendo aqui, eu estou te dando dupla honra. Eu estou te restituindo tudo aquilo que foi roubado. Toma posse disso em nome do Senhor e Salvador Jesus. Posse, amado. Você vai sair daqui desta noite falando assim: Senhor, eu tomo posse das minhas bênçãos, eu tomo posse de Manassés, e tomo posse de Efraim. Aleluias. Não é fácil, irmãos, porque a vida nos traz dores, a vida nos traz tristeza, a vida nos traz angústia, decepções, a vida nos traz tantas situações, nós erramos tanto, nós fazemos tantas besteiras, mas quando o Senhor ele começa a cuidar, a tratar, a dirigir as nossas vidas, nós começamos a entender o agir de Deus em nossas vidas. Mas aqui nesse momento, Deus trata com José. Por quê? Que Deus tratou antes de ele encontrar com seus irmãos. Porque a Bíblia vai dizer aqui que no versículo 53 fala assim: então acabaram-se os 7 anos. Quando acabou os 7 anos, o qual ele tinha profetizado que seria que aconteceria 7 anos ali, e que o Egito teria que se preparar, porque depois viria a fome, depois viria uma destruição ali, teria fome em massa no Egito. Deus traz a cura sobre José. Deus fala assim: você não pode passar para a sua nova fase cheio dessas dores emocionais, dessas situações. Você pode carregar isso aí. Está entendendo, amado? Deus tem que curar você. Deus já curou você em nome de Jesus Cristo. E aí, tudo isso aconteceu. E depois começaram a vir os 7 anos de fome, o qual José tinha profetizado. Porque quando José encontrasse com seus irmãos, ele não poderia estar com um sentimento de vingança. Porque tudo isso foi um trabalhar de Deus. Imagine que José, governador do Egito, José falou: vou encontrar com meus irmãos, agora é a minha vez. Vou vender eles como escravos também. Não. Mais para frente você vai entender, você vai ver que a palavra de Deus vai mostrar que José de fato teve esse encontro com seus irmãos. Ele preparou, fez alguns testes ali, mas foi a maior alegria dele foi reencontrar com a sua família novamente. Reencontrar com a sua família e o cumprimento da palavra de Deus se realizar na sua vida. Porque uma coisa é eu buscar algo, outra coisa é Deus estar fazendo, porque Ele sabe o momento e a hora certa de acontecer tudo isso. E muitos anos se passaram para que isso pudesse acontecer. Às vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus, a hora de Deus agir. Às vezes nós nos precipitamos com algo, com algumas coisas, com o nosso viver, queremos fazer as coisas da nossa própria vontade. Não faça, amados. Espere Deus agir. Vão te chamar de covarde, vão te falar: olha isso e aquilo. Não, mas espere o momento de Deus, espere o Senhor agir. Porque Deus agindo na sua vida, Ele vai fazer as coisas perfeito. Não atrapalhe Deus agir
agir na sua vida, porque às vezes atrapalhamos o agir de Deus, a ação de Deus em nossas vidas. Para finalizar esta mensagem, ali em Gênesis 50, precisa abrir a Bíblia, a palavra de Deus diz que José, quando Jacó está prestes a morrer, José vai e leva os seus filhos, 49, tá, irmãos? José vai e leva os seus 2 filhos, e era comum, normal, o primogênito ser abençoado, primeiro receber as bênçãos dos pais. Mas quando José levou o seu filho Manassés e Efraim, para que pudesse ser abençoado por Jacó, a Bíblia vai dizer que ele colocou os seus 2 filhos em posição, Manassés à direita e Efraim à esquerda, para que ele pudesse abençoar. E aí naquele momento, o que Jacó faz? Jacó inverte as mãos e abençoa Efraim com as bênçãos do primogênito. E aí José fala, não, mas... E Jacó fala assim, ele será a sucessão, da promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém, amados? Porque às vezes você nem eu não vai entender o que Deus está fazendo, mas o agir de Deus em nossas vidas, ele é perfeito. Em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé nesse momento, amados.